Olá pessoal, graça e paz. Nós estamos fazendo um pequeno estudo aqui sobre o livro de Lucas. Então, no meu primeiro vídeo, eu falei sobre o capítulo 1, versículo de 1 a 4, que é um prólogo, que é um preâmbulo, que é uma introdução ao livro. Ali, nós falamos do porquê que o livro foi escrito. Ali, nós falamos que Lucas, ele fez questão de verificar as suas fontes. Ali, nós estamos falando que Lucas tomou o cuidado de escrever de uma maneira que as pessoas entendessem e ele fez questão de dar credibilidade ao seu livro. Por isso ele pesquisou, por isso ele procurou verificar acuradamente as matérias, as coisas que ele iria escrever a partir dali. A história que ele iria escrever a partir dali. Legal? Depois, nós falamos no segundo vídeo sobre a anunciação do Salvador. Ali, nós falamos um pouco sobre o nascimento de Jesus e o nascimento de João Batista. Ambos tiveram coisas em comum. Por exemplo, tanto no nascimento de João Batista quanto no nascimento de Jesus, os dois foram profetizados lá atrás. Tanto João Batista quanto Jesus não apareceram assim do acaso. O nascimento deles foram profetizados lá atrás. Legal? Isso é algo em comum. Segunda coisa em comum, tanto o nascimento de Jesus quanto o nascimento de João Batista foram anunciados por anjos. Falamos isso no segundo vídeo. Isso é algo muito importante. Tanto João Batista quanto Jesus foram anunciados por anjos aos seus progenitores. Legal? Terceira coisa em comum no nascimento de João Batista e no nascimento de Jesus. Eles foram nascidos de uma maneira miraculosa. Tanto Jesus quanto João Batista nasceram de forma miraculosa. Jesus, você já sabe, que foi gerado pelo Espírito Santo. Isso nunca tinha acontecido antes e nunca mais aconteceu. Uma pessoa ser gerado sem a participação de um homem. Mas isso aconteceu com Jesus. E João Batista também teve um nascimento miraculoso. Por quê? Porque os seus pais não estavam mais em idade fértil. Não era mais possível para aquele casal gerar filhos. Mesmo assim, Deus fez com que isso acontecesse. A segunda coisa é que sua mãe, além de não estar mais na idade de gerar filhos, ela era totalmente estéril. Mas Deus, quando quer cumprir a sua palavra, ele cumpre. Ele faz milagres, ele realiza tudo o que é necessário para que a sua palavra seja cumprida. E assim ele fez. E hoje nós vamos falar alguma coisa aqui sobre o aparecimento de Jesus, sobre o início, sobre quando Jesus começou a aparecer ali naquela sociedade na qual ele vivia. Nós vamos falar do capítulo 3, versículo 1, ao capítulo 4, versículo 15. E aqui tem alguns pontos que a gente quer ressaltar. Por exemplo, a gente quer ressaltar sobre a introdução de João Batista. Por quê? Porque o texto do capítulo 3, versículo 1 a 20, fala algumas coisas sobre João Batista. E João Batista não era um homem comum. João Batista era um homem muito importante para a sociedade. Ele tinha um respeito muito grande das autoridades, tanto das autoridades políticas quanto das autoridades eclesiásticas. João Batista era um homem muito importante. Como nós vimos, conforme nós vimos lá no segundo vídeo, além de João Batista ser um homem muito respeitado, João Batista foi um homem que foi profetizado por Deus. Então, obviamente, o peso da palavra dele era um peso muito importante. Então, Lucas faz questão
de frisar, Lucas faz questão de escrever, Lucas faz questão de ressaltar essas coisas que aconteceram na vida de João Batista, quais sejam a sua morte e também a forma com que ele pregava. Então, Lucas faz questão de ressaltar que João Batista pregava o arrependimento, pregava a chegada do reino de Deus e pregava que Jesus viria, que o Salvador do mundo estava chegando, que o Messias estava chegando. Legal? E a necessidade de arrependimento. Então, Lucas faz questão de ressaltar a pregação de João Batista e a forma com que João Batista foi morto. Legal? Beleza. Então, nós falamos um pouquinho sobre isso e agora, depois disso, a gente quer falar um pouquinho sobre o batismo de Jesus, que está lá, do capítulo 3, versículo 1 ao capítulo 3, melhor dizendo, tá? Batismo de Jesus, capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 21 e versículo 22. O batismo de Jesus. Por que é importante falar do batismo de Jesus? Porque no batismo de Jesus, Deus quer deixar bem claro o seu respaldo ao ministério de Jesus. Deus quer deixar bem claro a sua aprovação ao ministério de Jesus, porque Jesus estava prestes a começar o seu ministério. E Deus faz questão de deixar bem claro que ele respaldava aquele ministério. Deus faz questão de deixar bem claro que ele estava colocando a mão ali sobre a vida de Jesus. Então, não foi à toa que no batismo de Jesus as pessoas ouvem ali aquela voz dizendo que este é o meu filho amado em quem tenho prazer. A ele ouvir. Beleza? Isso é muito importante. E prosseguindo nesse texto de Lucas, nós vamos para a genealogia de Jesus, que está lá no capítulo 3, versículo 23 ao versículo 38. Esse pedaço aqui é muito importante, porque diferentemente de Mateus, Lucas pega a genealogia de Jesus, de José até Adão. Lucas não pega a genealogia até Abraão, como Mateus o faz. Lucas pega a genealogia de Jesus até Adão. E isso é muito importante, porque Lucas foi escrito para gentios. Os gregos eram gentios. E Lucas está querendo deixar bem claro que para Jesus não era importante apenas os judeus. Jesus veio para salvar a todos os povos. Lucas estava querendo deixar bem claro que Deus tinha interesse em todos os homens, ou seja, não somente da geração de Abraão para cá, não somente da geração de Abraão, porque Abraão marca o início do povo judeu, mas não, ele estava querendo dizer que Jesus era para todos os homens, todos aqueles que eram descendentes de Adão para cá eram alvos do amor de Deus, eram alvos da pregação do evangelho, eram alvos do amor de Deus. Legal? Isso é muito importante. E depois a gente vai para o capítulo 4, versículo 1 ao 13, que fala sobre a tentação de Jesus. E o que tem de mais importante aqui na tentação de Jesus? É óbvio que a gente sabe que Jesus iria vencer o maligno, porque ele é poderoso, ele é muito mais poderoso do que o maligno. É óbvio que a gente sabia que Deus não ia deixar Jesus aqui, vivendo aqui, e ser derrotado pelo maligno. É óbvio. Mas o que tem de importante, de mais importante aqui, é a intenção de Jesus de mostrar, de deixar para nós esse legado, de deixar para nós este ensino da importância de conhecer a palavra de Deus, de conhecer o evangelho, de conhecer a lei, de conhecer os profetas e de conhecer
a verdadeira, a melhor interpretação para o Evangelho, para a palavra de Deus. Não basta apenas você saber de cor os textos bíblicos. Não basta apenas nós sabermos de cor os textos bíblicos. É importante que a gente saiba os textos bíblicos e saiba interpretar corretamente cada um dos textos bíblicos que nós estamos lendo. Como nós vamos aplicar cada um deles. Jesus não se deixou levar pela errônea interpretação de Satanás, porque Satanás citou para ele os textos bíblicos e ele poderia consentir que realmente Satanás estava certo, porque ele estava citando ali texto bíblico, mas Jesus deu um ensino ali de exegese, ele deu um ensino ali de hermenêutica, ele deu um ensino ali de interpretação. Ele falou o seguinte, né, que num dos textos ele fala que realmente está escrito, mas também está escrito isso. E ele também ensinou ali que Satanás estava tentando induzi-lo a cometer um suicídio baseado na palavra, baseado naquilo que está escrito. Mas ele deu um ensino sobre aquele texto, ele deu um ensino sobre o que nós precisamos fazer e o que nós vamos fazer com cada texto. Então, essa tentação de Jesus serve para nós de uma maneira assim muito clara, muito objetiva e muito assim muito importante sobre a necessidade de conhecermos os textos bíblicos e sabermos dar a devida interpretação a cada um deles. Legal? E depois a gente vai para o capítulo 4, versículo 14 e 15. Este eu vou ler, tá? Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 15, diz assim a palavra de Deus. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Aqui, efetivamente, Jesus vai começar o seu ministério. E ele já começava ali a ir nas sinagogas ensinar. Ele começava a pregar para as pessoas no seu dia a dia, a mostrar para as pessoas que o reino de Deus era chegado, a mostrar para as pessoas que ele estava ali, mas ele também ia nas sinagogas ensinar aos mestres da lei e a cada pessoa, qualquer pessoa que chegasse nas sinagogas, encontraria Jesus ensinando a lei, ensinando os profetas, ensinando das promessas de Deus, ensinando a interpretação, ensinando como aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, como vivermos a palavra de Deus na nossa vida. Aqui no capítulo 4, versículo 14 e 15, Jesus vai efetivamente estar começando o seu ministério de ensino e vai estar efetivamente começando o seu ministério ali naquela circunvizinhança. Legal? Eu espero que tenha sido bom para você esse pequeno estudo. E na próxima nós vamos começar a falar sobre a atividade do ministério de Jesus. Aí a gente vai falar sobre alguns milagres, alguns ensinos que são assim extremamente relevantes. Todos os ensinos de Jesus são importantes, mas aqui nós vamos colocar assim alguns que são assim imprescindíveis na vida cristã, que a gente não pode deixar de observar. Legal? Que Deus te abençoe, que esta palavra fique gravada, que você consiga ter mais facilidade ao ler o livro de Lucas. A ideia aqui é que você tenha facilidade de entender o livro de Lucas, saber aonde você está pisando, saber como é que você vai entrar e como é que você vai receber a palavra de Deus que está escrito em Lucas para você. Que Deus te abençoe grandemente, graça e paz.